Boa tarde, pessoal. Como eu passei para vocês no cronograma, hoje eu vou fazer um apanhado geral do conteúdo do primeiro bimestre. Então nós vamos falar um pouco sobre a história do vinho e algumas coisas sobre as variedades que são utilizadas na produção de vinhos finos. Então vamos lá. Então, partindo da história, então a gente vai começar a falar do vinho das origens até a Grécia. Então, como eu comentei com vocês, as origens do vinho, ela é incerta, né? Não se sabe quando exatamente o vinho surgiu, mas se sabe que esse surgimento ele é anterior ao surgimento da escrita, ou seja, ele é anterior ao surgimento da própria história. Porque quando a gente pensa em história, a gente pensa na história escrita. É o que a gente tem relatos de filósofos antigos, tudo ali escrito certinho. Então, pode-se dizer que o vinho surgiu, então, antes da história. No entanto, existem relatos, como eu comentei com vocês na descrição lá do estudo dirigido, que existem achados arqueológicos que remetem à domesticação da uva ao período paleolítico de 500 a 10 mil anos antes de Cristo. Ou seja, achados arqueológicos em cavernas que sabemos que foram habitadas por humanos, foram encontrados sementes de uvas cultivadas, ou seja, sementes de uvas domesticadas que foram plantadas e colhidas. Então, a domesticação da uva ela é muito antiga. Possivelmente o vinho nasceu por acaso, através da fermentação espontânea de uvas amassadas deixadas no recipiente qualquer pela ação de leveduras silvestres presentes nas cascas das frutas. Como eu comentei no estudo dirigido também, essa fermentação alcoólica ela ocorre de forma natural. Se você deixar a uva no cacho e ela passar pelo processo de maturação até chegar ao ponto da baga, da cepa se romper, vai ocorrer uma contaminação por leveduras silvestres e, posteriormente, essas leveduras vão fazer com que o açúcar da fruta seja transformado em álcool, né? Então a gente tem uma fermentação alcoólica, fazendo com que ocorra naturalmente a formação de vinho, ok? Continuando na história, 5.000 a.C., vasos de argila com resquícios de vinhos encontrados em Raj Firuz Tepe, no Irã, e datados com carbono 14, fornecem os indícios mais antigos da produção e consumo dessa bebida. Ou seja, vasos cerâmicos encontrados em uma escavação no Irã, datados de 5.000 a.C., datados através do carbono 14, mostra que já se produzia e se consumia vinhos naquela época. 3.000 a.C., 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, o vinho ele era utilizado em rituais de sacrifícios humanos. Ou seja, o vinho ele era utilizado tanto para banhar a vítima, quanto para lavar o altar de sacrifício, purificar tanto a vítima quanto o altar. 1.000 anos antes de Cristo, na Grécia, eram realizados os rituais dionísticos, agitados pelos consumos de vinho excessivo. Como eu falei, na mitologia grega, o Dionísio seria o deus responsável pelo vinho, pela criação do vinho. Então, naquela época já se tinham rituais dionísicos que eram regados a muito vinho. Dionísio era considerado pelos gregos como o deus do vinho, da colheita e da fertilidade. Ok? 800 a.C., na Itália eram realizados os bacanais, cultos de celebração ao deus Baco, nome dado a Dionísio pelos romanos.
de maneira semelhante aos rituais dionísicos. Os bacanais tinham um caráter fortemente orgíaco e eram regados por grandes quantidades de vinho. Assim como acontecia na Grécia, os rituais dionísticos, que eram rituais que envolviam orgias sexuais e o consumo de vinho, na mitologia, na Roma, né, pelos romanos, aconteciam rituais semelhantes, ou seja, rituais que também envolviam muito sexo e o consumo de vinho. E na mitologia românica, o Baco é o deus do vinho, né, que é o mesmo deus da mitologia grega, que é o Dionísio. De 4000 a 1500 depois de Cristo, a Igreja Católica se tornou proprietária de inúmeros vinhedos nos mosteiros, que também funcionavam como centros de produção e distribuição de vinhos. Recebiam pobres, viajantes, estudantes e peregrinos. Historicamente, muitos dos mosteiros da Igreja Católica produziam seus próprios vinhos para os rituais católicos e, às vezes, para consumo entre os integrantes da igreja que ali residiam. Esses locais também recebiam pobres, viajantes e tal. E aqui tem um exemplo desse hospício de Beaune, na França, de 1443, onde eles têm um vinhedo que é muito famoso pela produção de um vinho de qualidade lá. Ainda na história, como eu falei para vocês também no estudo dirigido, entre 1700 e 1800 d.C., uma praga dizimou os vinhedos da Europa. Ou seja, grande parte dos vinhedos da Europa foram dizimados, quase que na totalidade. A praga responsável é a filoxera, né? Filoxera bastritis, como eu falei para vocês. E ela, a gente tem aqui o resultado do ataque dessa praga nas raízes e folhas. E como eu falei para vocês, a resposta, assim, a saída para que esses vinhedos fossem recuperados foi a produção de mudas enxertadas em cavalos de cultivares americanas, de variedades americanas. Variedades essas que não eram susceptíveis ao ataque da praga. Então, passou-se a produzir as mudas da uva usando o cavalo oriundo de espécies americanas. Ok? Em 1900, depois de Cristo, o alcoolismo e problemas relacionados, amplamente disseminados nos Estados Unidos, levou à implantação da Lei Seca em 1919. A proibição da produção, comércio e transporte de bebidas alcoólicas acarretou na destruição da indústria vinícola norte-americana. Ou seja, no ano de 1900, a produção de vinho mundial, agora mais especificamente a americana, ela sofre um novo baque. Por conta do alto consumo de bebidas alcoólicas, foi implementada a Lei Seca em 1919 e isso faz com que a produção mundial de vinho tenha uma nova queda. E não só assim, foi proibido o vinho, mas todas as bebidas alcoólicas, mas o vinho em específico já vinha de uma queda na produção mundial e acaba passando por outro baque. Então a gente vai falar agora um pouco de mitologia de novo, como eu já comentei sobre os dois deuses, mas a gente vai falar um pouco mais. A bebida em especial, o vinho, sempre esteve associada às mais perfeitas realizações e aos momentos mais degradantes da espécie humana. Pela sua capacidade de alterar o comportamento, foi endeusada e condenada, considerada saudável ou um caminho certo para a ruína. Isso depende de quem consome. Se for consumido moderadamente,
relativamente saudável no caso do vinho. De outras bebidas alcoólicas nem tanto, mas o vinho, consumo moderado, realmente é benéfico. Mas apesar dos pontos de vista variáveis, diversas civilizações tiveram deuses que estavam diretamente associados à bebida alcoólica, dentre os quais os mais conhecidos até hoje, Baco ou Dionísio, o deus grego do vinho. Ou seja, só para finalizar, Dionísio, mitologia grega, e Baco, mitologia românica. Então vamos falar do Dionísio. Dionísio era filho de Zeus, o deus supremo do Olimpo, né? E de Semele, filha de Cadmo, rei de Tebas, conhecida por sua beleza perfeita. Zeus, que era dado a escapadelas matrimoniais, se apaixonou por Semele e a engravidou. Hera, esposa de Zeus, não deixou por menos, matou a rival, mas não conseguiu evitar que Zeus salvasse o filho, que entregou às ninfas, divindades que povoavam os bosques, para que o criassem. Para quem conhece um pouco de mitologia, a gente sabe que existem inúmeros deuses que são semideuses, né? Que não são deuses totais, perfeitos, assim, são semideuses porque são filhos de Zeus com humanas, né? Com mortais. E no caso do Dionísio, era um semideus, filho de Zeus, com a filha do rei de Tebas. Dionísio foi criado em uma caverna, onde cresceu, cercado por todos os mimos que cabiam a um deus. Na entrada dessa caverna havia uma vinha, na qual, já adolescente, Dionísio um dia espremeu os cachos maduros. Ao provar o líquido que obtivera, ficou encantado com suas qualidades. Espantava a fadiga, alegrava, fazia desaparecer os problemas. Estava inventado o vinho. Ou seja, essa é a versão mitológica grega para a invenção do vinho, né? O deus Dionísio simplesmente macera algumas bagas de uva, algumas cepas de uva, algumas uvas, e após consumi-la, ele percebe que esse suco, esse líquido que se obteve da maceração das uvas, espantava a fadiga, alegrava, fazia desaparecer os problemas, então daí nasce o vinho. Animado com a sua descoberta, Dionísio convidou as ninfas e todas as divindades da floresta para provarem. Todos ficaram muito alegres, como era de se esperar, e fizeram uma grande festa para honrar o deus que havia inventado a única bebida capaz de dissipar os aborrecimentos. Dionísio, entretanto, não se contentou em embebecer ninfas, sátiros e faunos, achou que sua bebida deveria ser divulgada entre os mortais e, com o seu grupo de amigos, saiu pelo mundo afora, ensinando a cultura da vinha e a arte de preparar o vinho. Suas lições, porém, já tinham duas faces. Aos amigos ensinava que bebendo o vinho comedidamente poderiam encontrar alegria, e aos inimigos provocava um furor selvagem e um grande mal-estar, que provavelmente era o que atualmente se chama de ressaca. Agora, sobre a mitologia românica, né? Baco foi o 13º deus do Olimpo. Na Grécia ele tinha o nome de Dionísio, e quando foi adotado pelos romanos recebeu o nome de Baco. Era um deus, na verdade, um semideus, já que sua mãe Semele era humana e o pai era Zeus, muito cultuado. Os antigos pretendiam, com o culto a Baco, que ele propiciasse uma boa colheita de uvas. O culto era mais sentido no início da primavera e no início do outono. Vou falar rapidamente agora sobre os profissionais que estão envolvidos nesse mundo da produção, do cultivo da uva e produção do vinho. Então a gente tem o enólogo, o enófilo e o sommelier. No mundo do vinho existem profissionais que desempenham as mais diferentes atividades. Conhecida é a importância dos enólogos, profissionais preparados em escolas superiores ou faculdades na arte da elaboração do vinho. Eles são